E aí, galerinha do nível 2, tudo certo? Vamos dar continuidade então nossas aulas de ciclo das quintas e escalas tonais. Na última aula eu ensinei como construir ali as escalas do ciclo ascendente de quintas, né, partindo do próprio ciclo. Ensinei qual é o primeiro ciclo, qual é o segundo, qual é o terceiro e também a quantidade de acidentes que vai lá, né, em cada um. Ou seja, o primeiro ciclo é aquele que usa um e como ele é ascendente ele usa um sustenido, não bemol, né? E assim por diante. A gente viu que o 2 é 2 sustenidos, o 3 é 3 sustenidos, o 4 é assim por diante. A gente viu também uma coisa muito importante, que a cada ciclo que você vai construindo a tonalidade, um modo maior na tonalidade em questão, a cada ciclo você tem um novo acidente, um novo sustenido. E esse novo sustenido aparece sempre no sétimo grau da escala. Isso é muito importante porque ajuda a gente a construir de forma um pouco mais lógica e clara como funciona, né, a construção das tonalidades. Ou seja, quando a gente tirou uma outra conclusão de que existe uma sequência de sustenidos, que é o Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Né, e essa sequência aparece a partir do sétimo grau de cada ciclo, né, de cada estágio do ciclo ali. E que isso traz para a gente a ideia então de que o último sustenido é justamente o sétimo grau da escala, ajuda a gente a construir escala, que a gente sabe que se eu tenho Fá, Dó, Sol, por exemplo, se são três sustenidos, o Sol sustenido é o sétimo grau da escala em questão, ou seja, se ele é o sétimo grau, Sol sustenido é o sétimo grau de Lá, então essa é a escala de Lá maior. Foi isso que a gente aprendeu, são lógicas que ajudam a gente a construir então as escalas, não só usando aquele esquema de tom, 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 semitom, né? Mas também entendendo uma lógica que funciona inclusive não só para o tom maior, como para o tom menor, tá bom? Para as tonalidades em questão, tá? Muito bem, gente. Então, hoje nós vamos falar, eu tinha falado que eu ia dar uma sequência falando da armadura de clave, mas eu vou deixar isso para outras aulas. Hoje eu vou falar do ciclo descendente de quintas, né? As tonalidades e escalas que pertencem ao ciclo descendente de quintas. É muito parecido com o ascendente, né? Só que agora o caminho contrário. Então vamos ver como é que isso funciona? Beleza, a primeira coisa então que a gente tem que lembrar é o ciclo, né? Então vamos lá, vamos desenhar ele aqui para a gente não ter, para ter sempre como referência. Eu tenho aqui o ciclo zero, que vai ser o Dó, né? Depois a gente tem, deixa eu fazer aqui as marquinhas. Depois a gente vai ter a sequência, como a gente já sabe, do ciclo das quintas, Fá. Depois eu vou ter o Si bemol, depois eu vou ter o Mi bemol, depois o Lá bemol, depois o Ré bemol, Sol bemol e chegamos no Dó bemol, tá? Essa é a sequência então, como a gente já aprendeu, a sequência do ciclo descendente de quintas, né? Quem não está entendendo isso, pegou agora o vídeo aqui, volta lá, tá? Tem os outros vídeos, os primeiros, assiste desde o começo que tem muita coisa sendo dita importante sobre essas duas matérias aqui. Legal, então, o que a gente pensa, né? Que a gente vai recorrer, vai entender o que vai acontecer muito parecido com o ciclo descendente de quintas. É que se eu montar a escala de Dó a Dó, como a gente já viu, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó, a gente tem a escala de Dó no modo maior, né? Como a gente aprendeu. E aí se eu montar o próximo ciclo descendente de quintas, de Fá, né, até Fá, ó, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi e Fá, simplesmente a gente consegue perceber uma diferença naquela questão da estrutura do modo. Lembra? Onde estão os semitons no modo maior? Né? Entre o sétimo e o oitavo, entre o terceiro e quarto, sétimo e oitavo grau da escala. Na escala de Fá, por exemplo, repare aqui, ó, que no terceiro, que é o Lá para o Si, do terceiro para o quarto, tem tom. E deveria ter meio tom. Tá? Essa é a diferença entre essas duas. Então o que acontece? Eu tenho que baixar esse bemol. Eu tenho que baixar o Si, ó, colocando um bemol nele. Aí sim, de Lá para Si eu tenho de Lá para Si bemol eu tenho meio tom. E de Si bemol para Dó eu tenho tom, como pede aqui. E o outro semitom já está configuradinho aqui, ó, que é de Si para Dó, aqui seria os do sétimo para o oitavo. E aqui seria
do sétimo para o oitavo, que seria Mi Fá. Então, repara que a escala de Fá, por exemplo, que é o primeiro ciclo descendente, ela não precisa de sustenidos, não é igual ao outro. Eu não preciso pôr uma nota sustenida, eu precisei pôr um bemol. Aí o cara pode falar assim, não, professor, mas você não pode pôr um Lá sustenido, não é a mesma coisa? Não vai ficar semitom? Vai. Mas o que vai acontecer de Sol para Lá sustenido? Vai ter um tom e meio. Aí eu desconfigurei o que veio antes. Então eu não ponho Lá sustenido na escala de Fá. Eu tenho que pôr um Si bemol. Para ficar nessa estrutura. Lembra a estrutura? Tom, 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 semitom. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. É isso que precisa. Porque nós estamos construindo as escalas do modo maior, né? Lembra? Então, beleza. Então, veja que o primeiro ciclo precisa de um bemol para acontecer isso. Vamos ver como fica o segundo ciclo, então. Esse aqui é o ciclo 0, né? A gente já sabe, 0. Esse é o primeiro. Né? O primeiro ciclo, ó. Lembra? Descendente. Agora nós vamos para o segundo. Quem é o segundo ciclo descendente? É o Si bemol. Vamos lá, segundo ciclo descendente. Vou começar com o Si bemol, logicamente. Opa, não vou cifrar ainda não. Si bemol. Então vai ser Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, que é bemol, que eu já sei, tá? Agora, será que essa escala já deu certo? Já tá tudo certo aí? Vamos ver, né? Aqui tem que ter tom, certo? Do primeiro para o segundo. Si bemol tem tom. Si bemol para Dó é tom, não é? De Dó para Ré é tom também, e tinha que ter tom. De Ré para Mi, opa, Ré para Mi está com tom e deveria ter semitom, a gente já sabe. Então o que eu tenho que fazer? Coloco um sustenido no Ré? Não, não coloco, né? Eu coloco um bemol no Mi. Porque se eu colocar o sustenido no Ré, eu desconfiguro o acidente que veio antes, né? O intervalo que veio antes. Então eu coloquei o Mi bemol aqui, tá certo? Aí de Mi bemol para Fá tem o tom, como se pede. De Fá para Sol tem um tom, como é. De Sol para Lá tem tom, como é. E de Lá para Si bemol tem meio tom, como pede, é o outro meio tom que tem. E aí a escala ficou configuradinha, tá vendo só? Então apareceu um novo bemol, não apareceu um novo bemol aqui? Qual que é? Ó, vou circundar ele aqui. Aqui, o Mi bemol. Aqui, o que tinha aparecido de bemol era aqui. Gente, mais uma vez, né, como aconteceu lá no sustenido. Repare que o bemol novo, eu sempre vou usar o bemol do ciclo anterior, lembra a regrinha lá? Do primeiro aqui apareceu Si bemol. E no segundo já tem o Si bemol, que é a própria fundamental do acorde, da escala, certo? E aí apareceu um novo, que é o Mi bemol. Tá certo? Vamos fazer a terceira só para tirar o pelo, né? Vamos lá, terceiro. Aí sim vai ser o terceiro. A gente segue o ciclo das quintas. Veja que o ciclo das quintas é importante por causa disso. Quem que é o terceiro ciclo? Mi bemol. Então vamos lá, vamos montar a escala de Mi bemol. Mi bemol, Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré e Mi bemol, certo? Vamos ver agora, ainda por aquele modelo do tom, tom, semitom. Terceiro ciclo. Mi bemol para Fá tem tom, que é que pede. De Fá para Sol tem tom, que é o que pede. De Sol para Lá tem um tom e está pedindo meio tom. Olha lá, de novo. Então vem aqui no Lá e põe um bemolzinho nele. Tá? Põe um bemol aqui bonitinho, peraí. Isso, Lá bemol. Agora, de Lá bemol para Si tem um tom e meio, ó. Repare, não pode ter um tom e meio, tem que ter um tom. De Lá bemol para Si tem um tom e meio, então tem que ser Si bemol também, para ficar um tom. De Si bemol para Dó tem um tom e tem que ter tom. Maravilha, de Dó para Ré um tom, tem que ter tom. E de Ré para Mi bemol tem que ter meio tom e é o que tem. Então veja bem, gente, olha só que interessante como o padrão se mantém ainda, né? Ou seja, na escala anterior eu tinha de bemóis o Si e o Mi. E o Si e o Mi acontece aqui no terceiro ciclo. Porém, existe um novo bemol. Quem é o novo bemol? O Lá bemol. Então, aquela teoria, a teoria não, o padrão continua acontecendo, tá? Qual é o padrão? Os bemóis do ciclo anterior vão para o ciclo seguinte, vão usar os mesmos bemóis e aparece um novo bemol, ó, que nem lá no ciclo ascendente. Existiu sempre um novo sustenido. E o novo sustenido aparecia onde? No sétimo grau da escala.
Agora, aqui no ciclo descendente, o novo bemol aparece aonde? Aparece no quarto grau da escala, gente, ó. Sempre é o quarto grau da escala, o novo bemol, tá? Então, o que acontece? Você copia os bemóis do ciclo anterior e coloca mais um novo no quarto grau. É assim que vai acontecer, tá bom? Não é bem simples, tá bom? Veja então que aqui vai acontecer da mesma forma que a gente viu lá no ciclo do ascendente, que gera os sustenidos, que tem uma sequência de sustenidos, tá? Aqui vai gerar uma sequência de bemóis também, tá bom? Ou seja, essa sequência de bemóis é muito importante. Então vamos a elas, ó, sequência dos bemóis. Desculpa aqui, a letra tá meio, né? Mas tem uma sequência. Qual é o primeiro bemol que aparece? É o Si. Então é Si bemol, depois é Mi bemol, depois é Lá bemol. E aí no quarto ciclo vai aparecer um novo bemol. Quem vai ser o quarto ciclo? Vamos lá, quarto ciclo é Lá bemol. Quem é o quarto grau de Lá bemol? Lá, Si, Do, Ré bemol. Então aqui próximo é Ré bemol. Aí vamos para o quinto ciclo, né? Que é Ré bemol. Quem é o quarto grau de Ré bemol? Ré, Mi, Fá, Sol. Então esse aqui é o Sol bemol. Depois o Sol bemol que é o próximo. Quem é o quarto grau de Sol bemol? Sol, Si, Lá, Ré. Opa. Sol, Lá, Si, Do. É o Dó bemol. Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Do. E quem que é o quarto grau do último ciclo, que é o sétimo ciclo? É o quarto grau. É o Fá bemol, certo? Então tá aqui, ó. Tem que decorar isso aqui, tá certo, gente? É muito importante. Essa é a sequência dos bemóis. Assim como a gente tem a sequência dos sustenidos, a gente tem a sequência dos bemóis. Qual é a sequência dos bemóis? Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Do, Fá. Né? Cria uma musiquinha aí para você para decorar esse Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Do, Fá. Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Do, Fá. Isso tem que virar um mantra na sua cabeça. Você não pode esquecer disso, é muito importante. A gente vai ver, inclusive, nas próximas aulas finais dessa sequência aqui, que isso aqui é determinante para uma coisa aí que a gente vai ver o que é, que coisa é essa, tá bom? Então, fiquem bastante ligados com isso, ok? Para não perder. E por que isso é importante, gente? Porque a gente monta escala usando essa consciência, então, ó. Vamos aqui. Digamos que eu tenho que montar, então, uma escala que eu não fiz, Ré bemol maior, né? Então eu vou lá e faço assim, opa, Ré bemol maior, então eu vou pôr primeiro põe as escalas, ó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do e Ré bemol. Eu já sei que o Ré é bemol, porque a escala é de Ré bemol, certo? Maior. Aí eu uso a consciência do ciclo, da sequência dos bemóis. O que ela me diz? O seguinte, que o último bemol é o quarto grau. Cadê o quarto grau? Ré, Mi, Fá, Sol. Esse é o último bemol, tá vendo? Então eu vou na sequência até onde? Até o Sol bemol. É só isso, ó. Si, Mi, Lá, Ré, Sol. Tá? Então eu vou pondo, ó. Põe o primeiro bemol. Quem é o primeiro bemol que aparece? Põe na sequência. É o Si, ó. Si bemol. Depois Si, Mi. Aqui, ó. Si, Mi, Lá, Ré bemol, que já tá. E o último que vai ser o Sol. Opa, Sol. É isso mesmo. Tá aqui, ó. Certo, gente? Ó, vamos ver se deu certo essa estrutura aí. Vamos ver se deu certinho. Vamos lá. Ré bemol. De Ré bemol para Mi bemol, eu tenho tom. De Mi bemol para Fá, eu tenho tom. De Fá para Sol bemol, eu tenho semitom. De Sol bemol para Lá bemol, deu tom, certo? De Lá bemol para Si bemol, deu tom também. De Si bemol para Dó, deu tom também. E de Si bemol para Ré bemol, deu semitom. Olha aí, ó, a estrutura ficou certinha, tá? Muito importante, então o tom dá certo. Agora, você precisa ter decorado essa sequência dos bemóis. Você monta qualquer escala com bemóis, tá certo? Qualquer uma. Você tem que lembrar que quais são as tonalidades de escalas com bemóis? São essas aqui só, as do ciclo descendente de quintas, tá? E outra coisa importante de ser dita, se isso já ficou claro para vocês, para a gente finalizar esse vídeo, é que a gente também tem aquela consciência do primeiro ciclo descendente é o ciclo que usa um bemol. O ciclo que usa 2 bemóis é o segundo descendente. O que usa 3 é o terceiro descendente. E assim por diante, tá certo? O que usa 7
Se eu perguntar qual é o ciclo que usa 7 bemóis, você vai falar assim, é o sétimo ciclo descendente, certo? Porque o número de acidentes é o número do ciclo, isso é muito importante, ajuda também a completar. Ok, gente? Bem simples, né? Bem fácil. Eu acho que aqui ajuda porque a gente junta um monte de informações que a gente vem fazendo, o seu conhecimento fica mais cheio, não fica usando só uma estrutura para montar e você não entende o porquê, tá bom? Ou seja, tem uma relação. Isso daqui é importante também para quando a gente for estudar modulação na música, vocês vão ver que essa consciência aqui, se ela estiver firme na sua cabeça, você vai entender mais ainda, tá bom? Então não deixe de entender isso daqui, beleza? Muito bem, exposto aí então agora os dois ciclos, né? O ciclo ascendente, que eu tenho uma sequência de sustenidos, e o ciclo descendente, que eu tenho uma sequência de bemóis. Então vamos ver aqui, ó, qual é o ciclo, lembrando agora, a sequência dos sustenidos, quem lembra aí? Fá, sustenido, Dó, Sol, Ré, Lá, opa, ficou apertado, Mi e Si sustenido, certo? Não é assim a sequência dos sustenidos? Olha a sequência dos bemóis, é Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Olha que coincidência. Não é coincidência não, gente, é matemática. Ó, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. É o contrário, exatamente, ó. Tá bom? Então você pode decorar uma e lembrar que a outra é o contrário. Tá certo? Se você decorou já a sequência ascendente de quintas que dão sustenidos, você sabe a dos bemóis, porque a dos bemóis é justamente o contrário. Porque um é o ciclo ascendente e o outro é o ciclo descendente, o caminho contrário, tá certo, gente? Então, bem importante isso aí, gravem isso, tenham isso como matéria gravada na cabeça mesmo, importantíssimo vocês terem isso bem resolvido, tá bom? Eu vou mandar os exercícios para fazer aí no grupo. Valeu e até semana que vem. Obrigado!